Psicoterapia, então, seria este processo de tratamento em que você estaria engajado em consultas com seu psicólogo, no sentido de lidarem com demandas que dizem respeito a três níveis. O primeiro nível é este nível onde as demandas são basicamente emocionais ou cognitivas. E aqui a gente está falando de demandas que dizem respeito à maneira como você sente e processa o mundo, por um lado, e por outro lado a gente está falando sobre demandas de modelos mentais, de vieses mentais, da maneira como você apreende, enxerga, processa, se relaciona com o mundo exterior, a maneira como você processa os acontecimentos ao seu redor. Por outro lado, existe um outro nível que é das demandas relacionais ou comportamentais. E aqui a gente está falando de facto a maneira como você age no mundo. Então, como é a atuação? Quais são os seus padrões de ação? Quais são os seus mecanismos de ação e de comportamento que você executa no dia a dia, seja no ambiente familiar, de trabalho, de comunidade, etc. Por outro lado, você tem também o outro nível das demandas que são vocacionais ou de propósito. E aqui são aquelas demandas superiores e existenciais sobre como é que eu deveria conduzir a minha vida, qual é o meu propósito, etc, etc. Independentemente de qual seja a ênfase desses três níveis, o profissional de psicologia vai te ajudar a enxergar, a enfrentar ou a solucionar qualquer demanda que apareça dentro desses níveis específicos que a gente acabou aqui de dizer. Bem, algumas pessoas se perguntam um pouco sobre quanto tempo dura a terapia. A terapia, ela geralmente ela é combinada, então o tempo é acordado dentro desse ambiente terapêutico, mas alguns profissionais preferem, no meu caso também, estabelecer 4 sessões iniciais e a partir dali a gente vê a necessidade ou não de permanecer. Mas são 4 sessões iniciais. Bem, a primeira sessão ela costuma funcionar como um entendimento do seu histórico, a maneira como a tua história foi configurada para ela se tornar aquilo que você é hoje. Então é basicamente uma anamnese, onde você vai responder uma série de perguntas de toda a ordem, seja mais sobre o seu presente, sobre o seu passado, sobre o seu futuro. E aqui a ideia é mesmo que você consiga descrever sobre quem é você. Afinal de contas, o processo está começando. A segunda sessão, geralmente o profissional, o psicólogo, ele vem com uma hipótese em relação à tua história, em relação àquilo que você falou, mas aquilo é contrastado com as informações que você vai trazendo na segunda sessão, no segundo encontro. Então, a hipótese diagnóstica, juntamente com aquilo que é falado nesse segundo encontro, é congregado em ordem da gente ter uma primeira imagem, um primeiro quadrado, um primeiro quadro em relação a o que está acontecendo e o que pode ser feito. A terceira sessão, então, ela serve como esse retorno pós-execução das estratégias que foram colocadas na segunda sessão. Porque além da gente colocar a hipótese diagnóstica e você sustentar com a tua história pessoal, você vai sair desse segundo encontro com estratégias em como você deveria proceder ou o que você deveria fazer diante disso que foi conversado juntamente com o seu terapeuta. Então, o terceiro encontro é uma espécie de retorno em relação àquilo que foi aplicado. Só que nesse terceiro encontro, você pode sentir necessidade de melhorar uma ou outra coisa. Então, alguma coisa não saiu muito bem, numa outra você não teve segurança suficiente, noutra você conseguiu testar e deu certo. Então, a terceira sessão funciona como um ajuste à estratégia que foi colocada no segundo encontro. E aí, claro, o quarto encontro funciona como essa consolidação desse processo de análise do feedback que você teve em relação à terceira sessão. Então, a quarta sessão funciona como um refinamento da prática que você trouxe pela primeira vez na terceira sessão. E aí, é claro, há esse encaminhamento. Nesse sentido, a gente vai averiguar, não, essas 4 sessões a gente conseguiu encaminhar aquilo que precisava encaminhar, e aqui você é encorajado a se tornar uma pessoa autônoma e não dependente do processo terapêutico, mas há casos em que a gente enxerga que não, há necessidade de continuar o processo terapêutico porque uma ou outra coisa
tem um histórico mais complexo, tem uma dificuldade maior, e daí a necessidade, portanto, de se estender o processo terapêutico. Mas isso é cada caso dentro desse contexto específico de cada paciente. Mas isso é mais ou menos como funciona, tanto numa questão de o que acontece, tanto numa questão de o tempo que dura. Então, bem, se isso fez sentido para você, eu queria te pedir que você clicasse aqui embaixo, respondesse o nosso questionário e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!